para que a audiência não se arraste, por muito tempo, a gente está propondo... Desse prêmio aqui, ó. É o prêmio. Calma, ele está só entregando um prêmio, gente. Calma. É o prêmio do Exterminador do Futuro para o ministro Salles. Cadê o prêmio? Não, cuidado, mas não vamos perder um minuto. É o prêmio para o ministro. Cadê o prêmio? Porque, infelizmente, o que o senhor está fazendo, sim, é um extermínio do futuro. Acho que o jovem tem muita razão, porque a juventude no mundo inteiro, felizmente, está preocupada com o futuro. Infelizmente, nós temos, no Brasil, um governo inimigo do meio ambiente. Mas eu tenho confiança nessa juventude que luta, no povo da floresta, nos jovens estudantes, que não silenciam diante do que está acontecendo na Amazônia, diante do que está acontecendo nos nossos biomas, diante do que está acontecendo em relação ao meio ambiente. Felizmente, haverá de ter mobilização. E eu tenho a convicção de que, para preservar o meio ambiente, é preciso, por óbvio, enfrentar a política do governo anti-meio ambiente, do governo Bolsonaro e a sua política anti-meio ambiente. Como eu digo sempre para a juventude, nós temos muitas esperanças e exemplos de luta, como a resistência de 519 anos dos nossos indígenas. É preciso unir a luta do povo da floresta, a luta da juventude, a luta das ONGs, para, de fato, proteger o nosso meio ambiente e derrotar o mais rapidamente possível as suas políticas anti-meio ambiente. Eu recomendo assistir aquele vídeo que está circulando, do ambientalista simplório, em que se coloca todas as contradições entre se querer determinados objetivos e, ao mesmo tempo, se atacar os incentivos adequados para que essas fontes alternativas ou outros critérios sejam implementados. São visões que se auto-excluem. Não é possível fazer uma atuação harmônica de tudo isso sem reconhecer que alguma opção tem de ser feita. Antes de fazer crítica ao fato em si, vamos entender o porquê nós temos uma questão estrutural que levou a este aumento do desmatamento de 2012 para cá. Não é de agora do governo Bolsonaro. E o senhor bem sabe disso. Aliás, todos sabem. Por que aumentou o desmatamento de 2012 para cá? 2012 era o governo do PT, não era o governo do Bolsonaro. E sem criticar o governo do PT, simplesmente para dizer aqui nesse momento que os problemas estruturais sobre os quais nós temos que nos debruçar são os problemas reais. Não é esse discurso fácil de que esse governo, esse time, esse discurso. Não é. Nós temos questões estruturais importantes. Nós temos questões de incentivo econômico importante. Nós temos questões regulatórias importantes. Nós temos questões de arcabouço legal importante. Nós temos questões culturais importantes. Ou nós temos condições de discutir essas questões importantes, como elas são de fato, e não como se quer fazer, nós vamos ficar nessa discussão de fatos e versões o tempo inteiro. Para fazer com que os milhões de brasileiros que estão na região, e que são pessoas, não são estatísticas, melhorem de vida, finalmente, porque os que nos antecederam não o fizeram. Que nós tenhamos aqui, como eu citei os exemplos, do Poianaua, do Chapuri e tudo mais, exemplos importantes de contradições que não se resolvem simplesmente com esse discurso simplório que eu me referi há pouco. A questão do planejamento, deputada, não só o do desmatamento, mas todos os demais temas do Ministério, temas urbanos, temas relativos a questões climáticas e tudo mais. Todas essas questões estão sendo implementadas de acordo com o que foi apresentado, inclusive no começo do ano, na mensagem ao Congresso. Sim, o senhor não apresentou um plano de desmatamento renovado, não? O PP Sedan, o PP Cerrado, são dois instrumentos específicos. A proposta, que está aqui, inclusive, ao nosso comando da Diretoria de Floresta, é uma unificação do programa de desmatamento, sob a ótica, inclusive, que partiu desta comissão, do desmatamento ilegal zero, que transcende, portanto, a discussão de Amazônia, ou Cerrado, ou qualquer outro bioma individualmente. É uma questão conceitual. Nós vamos definir o que são qual é o marco regulatório, temporal, de propriedade, fundiária, enfim, todos os marcos necessários para a determinação
toda a determinação do que é e a distinção, portanto, do ilegal para o adequado, da utilização correta do solo e tudo mais. Então nós estamos indo além disso. Não foi apresentado porque não está pronto, porque ele tem um programa muito mais auspicioso do que aquilo que foi colocado até então. Até porque nós entendemos que os requisitos necessários a essa distinção do uso adequado versus o desmatamento ilegal, ela é fundamental. Senão nós estamos rotulando coisas de ilegais que não são necessariamente ilegais. Ou eventualmente permitindo o avanço de questões que podem até ser legais, mas não são desejáveis. E não sendo desejáveis, para serem desincentivadas, precisam dos instrumentos econômicos adequados. Não havendo instrumento econômico adequado, não haverá uma consecução dessa política pública de maneira sustentável, inclusive financeira. Tem previsão, ministro? Eu vou lhe dar isso, vou checar ao final da nossa reunião aqui. Há uma situação, deputado Molon, eu anotei aqui, ipsis literis, a sua colocação, que sempre é por mim muito valorizada e tudo. Mas dizer que não há interesse na imagem de que o país piore é uma verdade para a sua colocação, para as suas atitudes e para vários outros que sempre fazem de maneira correta, em que pese as opções ou visões de mundo ideológicas, etc., que cada um tem, que são legítimas. Mas há sim grupos, e vou explicar por quê, há sim grupos que têm interesse que a nossa imagem piore. Eu fiz essa viagem ao exterior agora, começou Washington, Nova York, depois Paris, Berlim e Londres. E ouvi praticamente de todos os representantes da imprensa estrangeira de que grande parte da repercussão daquilo que acontece na imprensa estrangeira é mera reprodução do que acontece na imprensa nacional. E, portanto, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma reprodução de muitas distorções e de um esforço muito grande de rotular, de taxar, de criticar várias das ações do governo. Eu não estou falando só da questão ambiental, estou falando de maneira geral. Da porta para fora. Quando vários países, que conseguem manter essa sua unicidade interna, do ponto de vista de defesa dos interesses, não fazem essa exposição internacional, sobretudo nos casos em que é baseada em visões muito unidimensionais do que acontece. A complexidade dos temas que nós estamos tratando aqui, o entendimento do porquê, para ficar no tema da nossa reunião Amazônia, o entendimento do porquê, do real porquê, não do aparente porquê, do real porquê a Amazônia é tão rica, com gente tão pobre, essa é uma dimensão da discussão que lá fora eles não conseguem fazer se não for balizado pelas posições que nós produzimos aqui dentro. E as posições que nós temos produzido aqui dentro, nessas fontes de informação para o exterior, têm sido superficiais para justificar, em muitos casos, a mera crítica pela crítica a questões governamentais, sem olhar o histórico, sem olhar as origens do problema, sem olhar questões estruturais que nós temos.